então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Pentecostes. Rogai por nós que recorremos a São vós. José, nosso Pai e protetor. Rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a formação vai ser em torno desse livro, que a gente vê inteiro, que é a Teologia da Vida Consagrada do Padre Lourenço Kins, que é um redentorista. Tá? E aqui a gente vai pegando os pontos só para que a gente vá caminhando para isso. Então, primeira coisa, o que é a história da vida religiosa, né? Primeiro, como vai dizer, quer dizer, o fundamento bíblico. Jesus é aquele, como vai dizer em João 17, aquele que é totalmente consagrado ao Pai, né? Ele se santifica para que nós nele, santificai-vos na verdade, nós nele possamos nos santificar, possamos chegar ao pleno relacionamento com o Pai, tá? Então, ele é que é essa primazia, tá? Então, em primeiro lugar, o que é, como que está a vida religiosa hoje, né? Então, o autor ele começa com esse panorama, né? Pensando na essência da vida religiosa. Primeiro, a falta de vocações novas em quase todas as congregações. Então, há uma crise da vida religiosa hoje. Como Dom Brazavis, que eu já falei para vocês, quer dizer, 4.000 pedidos de dispensa de voto perpétuo por ano em Instituto de Direito Pontifício é uma coisa muito difícil. Tá? Pessoas que fazem voto perpétuo e larga tudo, vai embora. Tem um artigo do Clodovis Boff, que é irmão do Leonardo Boff, mas ele é uma pessoa extremamente centrada, e ele vai falar a indignação dele de um que entrou e logo depois saiu, né? Quer dizer, qual é a visão? É esse mundo líquido que nós estamos vivendo, e aí vai tudo para a vida consagrada. Então, a primeira constatação é essa crise. Tá? Então, se você pegar lá no século XIX, por exemplo, tinha vocações e muito. O capítulo das esteiras de São Francisco de Assis tinha, logo depois que ele fundou, 5.000 frades. Então, era aquela estrutura. São Bernardo entrava nas vilas, as mulheres trancavam os homens de medo que ele levasse os homens pelo encantamento que a vida consagrada tinha. Então hoje há verdadeiramente essa crise, tá? Falta aqueles sinais de vida que sentimos no começo da nossa consagração. Há certas dúvidas sobre a validade da vocação religiosa, tanto que há uns anos atrás teve o ano da vida consagrada, porque se pediu para, vamos ver, o que está acontecendo. O que está verdadeiramente acontecendo por causa dessa falta. O sinal doloroso também, as desistências frequentes, que eu acabei de falar. Um fenômeno triste mesmo é a desistência dos jovens religiosos logo depois do compromisso da consagração perpétua. E isso acontece com o sacerdócio e isso acontece com o matrimônio. Tem um caso famoso lá em Portugal, 1 semana. Quer dizer, a pessoa casa e pronto. Por que disse? Porque a festa já estava pronta. Quer dizer, qual é a concepção de matrimônio, compromisso definitivo? Nenhuma. Então esse é o mundo no qual a gente vive. Essa inconsistência interior. E se há algo que a gente tem que lutar interiormente é reestruturar e dar uma consistência interior na nossa vida. Porque simplesmente não se tem valores, não se tem virtudes, não se tem concepção de vida eterna, não se tem nada.
E aí, para jogar tudo fora, então acaba casamento por celular. Né? Pior ainda, há problemas entre nós, seja crescente, que é o formalismo religioso. O que é isso? Tem 2 pontos aqui. Ou se valoriza demais a estrutura, então se prende aquilo que é externo. Lembra que vida religiosa é família. Então às vezes se prende a tal coisinha, ou tal, ficar em pé, ou ficar deitado, ou ficar isso, ou faz aquilo. Ou o contrário, se despreza toda observância. Então Henrique no retiro para nós falou, se vocês desistirem das observâncias da vida religiosa, a vida religiosa de vocês acabou. Então, essas 2 pontas. Então, nem se prender por um formalismo, que é o externo, nem também jogar tudo fora. Então, qual que é o meio termo? É trabalhar o ser da vida religiosa que se manifesta nas observâncias. Tem que observância, né, gente? Acordar, rezar, conviver, leitura, lexo divina, celebração, etc. Então, essas coisas fazem parte da nossa vida. Então isso aí tem que brotar de uma estrutura de ser de cada um. Deu para entender? Tá? E depois de tudo isso, né, o que acontece? Tem uma crise de identidade enorme hoje em dia. Você está falando isso, eu estou falando de todo mundo, está todo mundo assim. Entendeu? Quando alguém se esquece de ter de seu ser ou de sua essência, o resultado é que tem de ser uma crise de identidade. O caminho de volta para superar os sinais da crise é redescobrir nossa identidade de consagrados na igreja. Então, esse é o ponto. Eu tenho que saber quem eu sou. Por isso, essa coisa de marretar, de falar do louvor de Deus, de saber a relação do louvor de Deus com a minha vida e com a minha história. Se eu... O Dom Braz Avis fala que se, isso numa entrevista, não lembro que revista, se a gente perde a dimensão do carisma, todas as obras da vida religiosa não vão servir para nada. E elas não vão nos suprir. Então tem ativismo, pessoa que trabalha, acorda 4 horas da manhã, vai dormir meia-noite, trabalhando, e trabalha muito. Só que se eu perco aquilo que é essencial, aquilo que é a minha identidade, aquilo que é o meu relacionamento com Deus, acabou. Simplesmente acabou. Tá? Por isso a igreja pediu que todas as congregações voltassem às raízes para redescobrir o projeto original de sua vida. Isso daí é a reforma conciliar. Só que nós nascemos muito depois do fim do concílio. Então o que a gente tem que fazer? No nosso caso é construir isso. É cada vez mais construir essa identidade, porque louvor de Deus, e que veio através de um fundador, que é o Padre Gilberto, é uma palavra de Deus para nós. Então não adianta ficar falando só louvor de Deus para lá e para cá. Tem que entender, tem que compreender, tem que teologizar isso. E tem que saber qual que é a relação disso com a minha vida e o que isso traz para a minha vida. Porque afinal de contas, eu vou me entregar a essa palavra de Deus. Ela é a razão do meu viver. Agora, tem que compreender. Isso tem que fazer parte da nossa leitura. Não é compreender só num dia de retiro. É compreender todo dia. É se doar isso todo dia. Agora, se eu não vejo como um louvor, como uma palavra de Deus, eu vou tratar só como um lema de time, como um lema de um clube. Gente, isso não preenche ninguém. Tá? Não preenche ninguém. Ficou claro? Sim. Tá? O que a vida religiosa não é? Não é. Por falta de lembrar-se um projeto original dos padres do deserto, vários reis substituíram as verdades centrais sobre a identidade da vida consagrada. E tais reis foram assumindo como alicerce para a consagração na vida da igreja. Tá? Primeiro, a vida religiosa é um estado de perfeição. Chegar até um estado de perfeição.
não se poderia chegar à perfeição por outros estados. Então essa é uma teologia do Vaticano II, né? Então o concílio na Lumen Gentium 110 vai trazer o dom da santidade é para toda a igreja, não é só para padre e freira e religioso. A santidade é para o leigo também casado. Tá? Antigamente, as ordens terceiras, sabe como elas eram vistas? Um meio de chegar à santidade no mundo, porque já que no mundo não tinha condição de ser santo. Não. Hoje é todo mundo para ser santo. Ou religioso, ou religiosa, e o Papa disse isso ontem, né? Todo mundo pode chegar à santidade. Então, não vem falar que a perfeição só pode ser alcançada por nós. Isso não dá certo na teologia que a gente tem hoje. Tá? O dever de procurar a santidade não vem da vida consagrada, mas do próprio sacramento do batismo. O estado de santidade da vida consagrada deve ser resultado de algo mais profundo. Então, é o batismo que nos torna santos. Por isso, o que é vida consagrada? Um dos conceitos da vida religiosa é o quê? Viver plenamente esse batismo. Se toda a estrutura que a gente tem não nos leva a viver o nosso batismo, então nós precisamos rever a nossa vida. Tá? Então, conviver, vida em comunidade, pobreza, obediência e castidade, celebração de liturgia, pregação, estudo, tudo mais, é para quê? É para nos aprofundarmos cada vez mais naquilo que nós fomos um dia consagrados, que é o nosso batismo. É levar à plenitude, porque levar à plenitude o batismo é santidade. Então, a estrutura da vida religiosa é para pessoas que acham, que creem, que têm vocação para se aprofundar nisso. Então, nós cremos que nós temos vocação para isso, para esse tipo de aprofundamento. Ficou claro? Tá? Outro erro, que frisamos tanto os 3 textos que se referiam aos votos, que é no caso Mateus 19, né? Que esquecemos o projeto original dos primeiros religiosos. Estava claro para os primeiros religiosos que a finalidade da sua inspiração era viver a Bíblia toda, e não só esses textos. O jovem chega para Jesus, para ser perfeito, vai, vende do que tem, dá aos pobres, depois vem e segue. Não foi porque ele era muito rico. Aí pegou, pobreza, vai, vende tudo, obediência, ouvir a voz do mestre, e castidade, para se desprender das pessoas e ir atrás do mestre. Então, é isso também, mas não é só isso. Viver de vida consagrada é viver a Sagrada Escritura por inteiro. Tá dentro do projeto de santidade que Deus coloca para todo ser humano. Outra coisa também, o jovem rico, ou o homem rico, depende aí se for o Evangelho de Marcos, ele não é só para a vida religiosa. Todo mundo é chamado a desprender. Voto de pobreza, desapego dos bens. Obediência, desapego à própria vontade. Castidade, desapego das pessoas. Ah, mas eu sou casado. Eu não posso transformar minha esposa num ídolo. Eu não posso viver um apego louco à minha esposa. Isso daí é pecado para quem é casado, gente. Quem ama seu pai, sua mãe, seu irmão mais que a mim não é digno de mim. Então tá lá escrito isso. Isso não é só para a vida consagrada, isso é para todo mundo. É para todo mundo. Então cuidado, reduzir a vida consagrada só aos 3 votos. Claro que eles são os conselhos evangélicos, vai ser o final da história aqui. Porém, não é só isso. Tá? Outro problema, a ênfase no fazer. Um grande erro que veio da ética calvinista é que o que trabalha e produz são salvos. Né? Por quê? Para o calvinista, nós somos todos predestinados e você vai demonstrar essa predestinação pelo céu na medida que você trabalha. E aí o seu trabalho verdadeiramente possa mostrar. E no processo esquecemos do ser. Então, no nosso caso, o nosso carisma do louvor de Deus é meio difícil acontecer isso. Mas pode acontecer na medida que você esquece o carisma.
Mas vamos dizer, você tem um carisma de cuidar de criança. Ou você tem um carisma de cuidar de pobre. Ou você tem um carisma de cuidar de mulheres perdidas na vida. Você pode entrar num processo em que a tua vida gira em torno do fazer e você esquece o porquê que você está fazendo aquilo. Isso daí vai caindo no que a gente chama de ativismo. Santa Teresa de Calcutá era ativista? Não. Por quê? Porque essa mulher, antes de trabalhar, e no trabalho ela rezava. Então era aquela pessoa que adorava verdadeiramente a Deus. O que é ativismo? Ativismo é fazer as coisas pela minha carne e não pela graça de Deus. Aí você é um ativista. São Paulo, na 1 Coríntios 15, eu sou o que sou pela graça de Deus. Fiz mais do que os outros apóstolos. Mas ele fala, não eu, mas a graça de Deus em mim. O signo grego lá é uma graça totalmente unida a mim. Então, essa é a diferença de uma pessoa que se mola, como o Padre Pio, por exemplo, que São Padre Pio, que confessava um monte de gente. Mas, gente, esse homem rezava. Esse homem estava em comunhão com Deus. Agora, se você se mexe no trabalho e fica trabalhando, construindo, vai que nem pároco, vai, se arrebenta e esquece, aí você entra num ativismo, tá? Vamos para cá agora. Vira para cá. Outro processo. Uma segunda circunstância estava no fato de que terem feito nas nossas obras a parte essencial do nosso ser. A parte essencial é primeiro ser. E do ser brota o fazer. O que a gente às vezes pensa? Que do nosso fazer é que vamos construindo o ser. Tá? O fazer ajuda na construção do ser? Sim. Mas a primazia é do ser. Outra coisa, a ênfase na estrutura. Tudo estava altamente organizado, assim porque sempre foi feito assim. Sem estrutura não somos religiosos, então precisa de uma estrutura para poder viver. Porém, o meio então tornou-se absoluto. Vocês já viram falar de crise de grupo de oração, né? E aí fala assim, quando a gente era perseguido, a gente era... Mas por quê? Quando a perseguição vinha, você acreditava mais na graça de Deus do que na estrutura. Então aí começou a ter estrutura, o que começou a acontecer? Eu comecei a acreditar na estrutura. Agora eu tenho som, agora nós temos permissão, agora temos uma igreja grande, agora temos isso, temos aquilo. E aí a gente esqueceu da essência que é a graça de Deus. Certo? Na vida religiosa a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. Então, é pobre, a providência, a gente tem que ir na providência, começa a ter muitos bens, você começa a esquecer de Deus. Aí é problemático isso. Tá? Aí você vai perder sua vocação. Tá? Vendo essas coisas que a vida religiosa não é, o que a vida religiosa é, então? Tá? A viver sua fé, primeiro começou lá no fundo histórico. Jesus vem pregar e as pessoas começam a segui-lo. Então, casados, solteiros, etc. Mas havia no começo, desde o começo, pessoas que queriam seguir Jesus mais de perto. E começa uma verdadeira imitação Cristo. Quer dizer, eu quero viver plenamente. E aí, o que começa a acontecer? A perseguição. Então, 7 grandes perseguições do Império Romano. E esse derramamento de sangue começou a se ver. Isso sim é seguir Jesus plenamente. Então, o mártir, ele é um modelo do próprio Jesus. Tanto que nos ciclos dentro da liturgia, o primeiro que se celebra é o mártir. Por quê? Ele é o mais parecido com Jesus. E aí começa esse processo de uma radicalidade. Radicalidade é viver a raiz. Eu quero viver uma espiritualidade verdadeiramente martirial, de testemunhar
Jesus com a minha vida, com a minha história. Tá? Mas um dia o martírio também, é uma que não é martírio o tempo inteiro, não foram 300 anos de perseguição. Eram grandes perseguições, depois vinha calma, depois vinha outra e etc. Quando esse processo terminava, as pessoas viram, nós estamos começando a quaresma, então vamos para o deserto. O deserto é o lugar da vida plena do seguimento. Eu vou viver plenamente o seguimento de Jesus, no desapego das pessoas, no desapego dos bens, no desapego até de mim mesmo, no silêncio e na solidão. Esses, como Santo Antão, começaram a ser verdadeiramente aqueles que são os pais da vida religiosa hoje. Mas naquele tempo não tinha regra, tá? Para essas pessoas que eram anacoretas, que iam viver sozinhos, tá? Que iam viver verdadeiramente sozinhos, tá? Então, porém, aí começa a aparecer um outro gênero. Essas pessoas que queriam viver silêncio e solidão, na total entrega a Deus, começaram a se reunir. Aí começa o cenóbio, que são os monges. Que no nosso caso, no Ocidente, o pai é São Bento, cuja regra esse ano por aqui está fazendo uns 1.500 anos, né? Porque foi em 520. Então, eles vivem juntos, porém aí sobre uma norma comum que é a regra. Tá? Que é a regra. Então, se você pegar a regra de São Bento, são conselhos, ele começa como no livro dos Provérbios, filho, escuta o que o teu pai tem a dizer. O abade. Tá? E aí ele vai discorrendo modos de conviver. Por que a regra de São Bento? Teve outras regras também. Mas por quê? Porque ela é equilibrada. Tem frases na regra de São Bento assim: cuidado superior para quando admoestar, saber que alguns é de uma forma, outras de outra. Cuidado quando vai tirar, aí quando cuidado com pessoas, né? Você vai raspar o vaso, você não raspar demais até quebrar. Então ter cuidado. Então esse equilíbrio é o segredo da regra de São Bento. Então, nesse processo, para quê? Para o seguimento de Jesus. O que acontece é que a gente coloca tanto penduricalho em cima que a gente esquece que vida religiosa é seguimento pleno de Jesus Cristo. Perdeu isso, gente, você não é mais nada. Você não é mais nada, tá? O projeto original da vida consagrada, ele vai se desenvolvendo no tempo e aí vai surgindo. Os beneditinos, né, como eu falei, depois vem a reforma, aí vem Cisterciense, reforma de Cluny, que é um processo do quê? De aí entra pastoral, entra uma dimensão pastoral dentro da regra de São Bento. Porém, isso vai passando o tempo. E aí começa a surgir necessidades, vai surgir a vida mendicante, que é o convento. O que é convento? Convenire, que é o lugar de se reunir. Então, viver junto como os monges. Viver a pobreza, obediência e castidade. Porém, na pobreza, mas não como uma cidadela, porque o mosteiro é a cidadela, né? O mosteiro deveria ter tudo para não sair. O convento não. É lugar de passagem para ir ao encontro do povo. Então é um outro estilo de vida religiosa. Tá? Século XVI vai surgir jesuíta. Aí é algo que, pegando tudo isso, porém, evangelizar, anunciar o reino. Tá? Século XIX, começa a surgir as congregações. O que as congregações vêm trazer de diferente? Agora é para um serviço específico. Então, milhares de congregações surgem no século XIX. Tá? Nesse processo todo, a consagração religiosa fala da aliança do batismo vivido de forma radical. Se é um conceito de vida religiosa, é isso. Eu quero vir. Por que eu vim para cá? Para viver a radicalidade do meu batismo.
Gente, radical, a gente às vezes pensa em outras estruturas, mas radicalidade é o quê? É viver na raiz. Eu quero viver profundamente aquilo que eu fui chamado. E por quê? Por causa do amor de Deus, nosso amor tem que chegar até sinais proféticos do amor ao próximo. Todo o resto no tocante à vida consagrada, como estrutura, a vida em comunidade, apostolado, não teria sentido nenhum se não fosse inspirado e motivado pela vivência radical da aliança do batismo. Esse é o nosso ser da vida consagrada. Se eu vivo em comunidade, é porque eu sou chamado, como vai dizer Teresa em Fundações no capítulo 5, eu nunca vou saber se eu sou verdadeiramente santo se eu não viver em comunidade. Mas primeiro eu tenho que orar, eu tenho que viver meu batismo, procurar viver para depois vir para a vida em comunidade. É essencial a vida em comunidade? Claro que é. Mas você pode viver como um hóspede, você pode viver como uma pensão, tá? Você pode viver aqui como se fosse um exército. Exército tem vida em comunidade também. Mas aqui, a raiz da vida em comunidade é de batizados vivendo juntos. E um ajudando o outro a se construir como batizado. Tá? A oração é manifestação daquilo que é a santidade que vem do batismo. A Santa Missa, como sendo. Tudo mais. Tudo mais. A Lexio Divina. A Lexio Divina nada mais é do que todo batizado é chamado a crescer na graça de Deus. E o modo de crescer é conhecer a palavra. E palavra aí com letra maiúscula, que é o próprio Jesus, e verdadeiramente mergulhar nisso. Tá? E não ser um intelectualoide. Tá? Há somente um absoluto, que é Deus. Lembra o que nós falamos ontem, no caso de final do Evangelho de Lucas 10. Marta, Marta, tu te perdes por muitas coisas. O verbo no grego é merimenês, merimenal, tem duas etimologias. Primeiro, é se aplicar muito a uma coisa só, ou a várias coisas se perder. O outro, que é o que eu prefiro mais, o MN, é a mesma coisa de amnésia, né? Mente. Tá? Meridiano. O que é meridiano? Que divide. Tá? Então, mente dividida. Marta, você está dividida por muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Então, o problema com Marta não era o estar trabalhando. O problema era estar dividida. Vamos dizer, poderia ser como Maria e não estar totalmente atenta ao mestre. Estaria dividida também. Então, qual é a razão do nosso viver? É buscar esse único necessário. É buscar Deus. Tá? Então, somos. O que o religioso é também? Ele é um buscador de Deus. Ele é aquele que busca a Deus o tempo todo. Nas grandes situações da vida, mas também nas pequenas. Quando a gente fala de contemplação, a primeira imagem que às vezes vem na cabeça das pessoas é como Santa Teresa, ou São José de Cupertino, ou outros, levitando. Primeira imagem que vem na cabeça das pessoas, contemplativo é aquele que está em êxtase, em transe. Não é. Primeiro, todo batizado é chamado a ser contemplativo. Todo batizado. E contemplativo, no grego que é o teorem, é ver Deus. Você vai ver Deus aonde? É uma escola a vida religiosa de procurar Deus e ver Deus nas diversas situações da vida. Nós vamos para a adoração, por exemplo.
Você vai adorar o Santíssimo Sacramento, obviamente você tem que contemplar Jesus na Eucaristia. Mas não é só ali. Depois, na tua vida, Deus vai colocar situações que você é chamado a ver. Por exemplo, Mateus 25. Eu estive com fome, me deste comer, estive com sede. Quando foi, Senhor? Quando fizesse ao menor dos meus irmãos, os pequeninos. Então, o que Jesus está falando? Você faz caridade porque você vê Jesus no outro. Agora, é fácil? Não é. E a vida em comunidade nos ensina a ver que é muito difícil ver Jesus no outro. Porque ele me incomoda, tá? Ele me desafia, tá? Então há pessoas que mas há pessoas que me desafiam. E eu não posso, então eu sou obrigado a ver Jesus até no meu inimigo. Então a vida religiosa ela se torna uma escola de contemplação, da adoração, nos momentos fortes de oração, é óbvio, e a liturgia se torna a fonte e cume da nossa vida, mas também nos pequenos momentos. E aí você vai entrar em crise. Vai. E o que é crise? Crise é plenamente me colocar em julgamento. E aí eu vou em direção espiritual, em confissão, eu vou rever minha vida. E vou ver como que eu estou enxergando a minha vida. Tá? Vou tomar aquilo que eu falei outro dia. Se não tiver perspectiva de vida eterna, você não vai ter visão de vida religiosa. Não vai ter. Se você vê, eu quero servir o povo de Deus. É bonito? Claro que é. Mas você vai servir o povo de Deus vendo Jesus nele, mas em primeiro lugar servindo o próprio Jesus. E não em primeiro lugar o povo em si. Isso quer dizer que você vai servir o povo, mas na perspectiva da vida eterna. Se não tem essa perspectiva, você perde até a sua fé. Até a sua fé. Hoje, o mundo oferece muita coisa. Se antes era assim, hoje é muito mais. Então, hoje, você pode ser um youtuber não saindo da sua casa. E ser famoso até ficar rico. Hoje, não faltam oportunidades para aparecer, para exercer a vaidade maldita, para arregimentar pessoas. Tudo na liquidez. Mas tem. A aparência é tudo, a aparência é tudo. Se não tiver perspectiva de vida eterna, você vai cair nisso. Não é à toa que na vida religiosa, lá atrás, se pega, hoje não pode fazer isso, né? Mas se pegava no cemitério uma caveira de um irmão e colocava em cima da mesa. Então o irmão hoje está almoçando conosco. Tá? Por quê? Você vê várias imagens de santo com a caveirinha lá do lado. Por quê? Reflexão sobre vida eterna. Se não tiver isso, você está aqui. Se não tiver perspectiva de vida eterna, gente, você não aguenta. Você não aguenta. Tá? A gente obedece em função do Senhor, a gente é casto em função do Senhor, a gente é pobre em função dele. A nossa pobreza não é ideológica, nossa pobreza é evangélica. A pobreza aí é em função do Senhor. Então, essa perspectiva de vida eterna tem que estar presente o tempo todo no nosso processo de vivência da vida religiosa. O tempo todo. E principalmente nos momentos de grande crise que vier na nossa vida. Certo? Tá? Quais as consequências disso tudo? Uma forma radical de ir para a raiz. Precisa assumir uma vida consagrada total a Deus.
Isso significa que a pessoa consagrada pertence totalmente a Deus. O dia que vocês fizerem votos, guardem isso. Não é você que vai se consagrar a Deus. Joga a perspectiva de forma diferente. É Deus quem toma a sua vida e te consagra. E o que você vai fazer durante 4 anos 5 anos até chegar o dia dos votos? Você vai ver que Deus te chamou e Ele fala, ó, eu quero você para mim. Eu quero você totalmente para mim. E aí você vai lendo na tua vida que Deus te chamou para isso. Tá? Lembra da frase do final do filme de São Padre Pio? Quando ele falando com aquele bispo lá? Eu não tive escolha. O Senhor me pegou por aqui e me puxou. Essa é a perspectiva. Então é Deus que te... Aí a crise... mas eu não sou digno. Quem que é digno, gente? Para com essa história. Quem que é digno? Ninguém é digno. Mas eu vi que é a teoria do funil. Que é a teoria do funil. Chega lá no começo do chamado, você ouve aquela voz, que nem a música, né? Eu ouço a voz do vento, lá longe. Não é nada. Daqui a pouco vem outra coisa. Não. Daqui a pouco vem outra coisa. Eu não quero. Daqui a pouco vem outra coisa. Será? Cara, minha cabeça. Tá? Tem uma que fazer. Vou me imergir no serviço, vou me imergir na diversão, vou fazer 1000 coisas. Quero esquecer isso. Daqui a pouco começa a acontecer fatos. E daqui a pouco começa um funil. O que é o funil? Ele vai embicando a sua vida. Chega uma hora, você fala, não tem como escapar. Se Deus mandasse um WhatsApp, um e-mail, um fax, um telefonema, não seria tão claro como é esse funil na vida vocacional. É uma matemática lógica e perfeita. Se você perde isso, tá? É aquela frase de um padre da igreja. Você está caminhando para um ponto da tua vida, você se ilude com um caminho, senta no meio do caminho e fica contemplando a beleza. Só que se esquece da onde que você é chamado aí. Esse funil, ele não acaba quando você entra aqui. Vira e mexe, o funil vai aparecer. E você tem que ver, não, é vontade de Deus, eu vou. Vai ter muito sofrimento? Vai. Mas esse é o processo. Então é porque ser cristão, o que é ser cristão? É que nem judeu, nesse ponto nós somos a mesma coisa. Tá? A crença básica para nós é Deus fala na história. Tá? A Sagrada Escritura inteira é baseada nisso. Deus fala na história. Então um exercício nosso é ver a nossa história, não a história passada, a história hoje. Senhor, o que está acontecendo? E começar a contemplar Deus agindo e Deus falando na minha história. Claro, se eu sou totalmente de Deus, se eu me consagrei totalmente a Ele, Ele vai cuidar de mim. Aí a frase Santa Teresa de Calcutá, né? Uma certeza eu tenho na minha vocação. Deus não brinca com a minha vida. Tá? Isso quer dizer que não vai ter sofrimento? Vai ter um monte de sofrimento. Vai ter toneladas de sofrimento. Vai ter crises profundas. Vai ter choro até você chega. Mas nunca sem sentir. A depressão que o mundo hoje vive, só um conceitinho básico, é tristeza sem razão. A tristeza, a dor vai vir. Mas sempre Deus vai dar sentido para a tua dor. Sempre. Tá? A cruz de Cristo é o maior sentido que pode ter na face da terra. Sim ou não? Sim.
Na tua vida a mesma coisa. Na tua vida a mesma coisa. Então, quando vier os problemas, que vão vir, quando vier as crises, vai ser a tua esposa, vai vir. Você tem que pedir para Deus, como Maria Santíssima. Como vai ser isso se eu não conheço o homem? Senhor, o que está acontecendo? Mostra-me o caminho. Às vezes você vai na escuridão, mas Deus mostra, é esse o caminho, então vai. E aí você vai. Claro, tá? Isso daí vai te capacitar para ajudar outras pessoas. É para isso que você está sendo chamado aqui. Tá? Não para ficar encastelado dentro de si, mas para ajudar. Agora, teu lombo vai ser lavradores lavraram meu dorso, como no Salmo, para ajudar os outros. Tuas feridas são para ajudar os outros. Tá? O religioso vive em Deus e por Deus o tempo todo. Em Deus e por Deus o tempo todo. Tá? Tudo o que acontece na vida do religioso, tudo deve ser motivado pelo desejo de amar a Deus radicalmente. Isso é a nossa identidade. Então não é só as coisas grandes, gente. É nas pequenas. Então sempre referenciar a Deus tudo isso. A segunda consequência é que um religioso que pertence a Deus pela consagração vive com uma motivação básica em tudo o que ele é ou faz. A vida inteira de um religioso deve ser um ato contínuo de liturgia. Aí bate com o nosso carisma. A vida inteira do religioso deve ser um louvor de Deus. Só que qual a especificidade nossa? Nós temos que estar totalmente conscientes disso. O tempo todo. Tá? De que cada ato, cada coisa na nossa vida deve ser referencial ao Senhor. Tá? Nesse processo todo é um processo também de conversão. O religioso assume um processo de conversão para toda a vida. É um processo de deixar todos os nossos ídolos e absolutos para podermos acolher o único. O absoluto é nossa vida. O que não vai faltar é tentação. O evangelho é do próximo domingo. Tentação do ter, tentação do prazer, tá? Do poder. Sempre vai ter. Quando a gente vê uma pessoa cair, quando os irmãos nossos saem, quantas pessoas saem, sempre é por causa disto. Tá? Não dá isso para mim. Quero viver de outra maneira. Tá? Quero viver, entre aspas, uma vida normal. Tá? Porque os ídolos estão lá. Tá? Eu quero uma roupa de marca. Eu quero beleza. Eu quero aparecer. Eu quero isso, aquilo. Eu quero um carro. Eu quero isso. Eu quero a noitada. Eu quero... Ué. A pessoa faz a opção por isso. Tá? Nós viemos exatamente por causa do absoluto. Tudo isso para nós, a gente deixa de lado para buscar Deus. Para buscar Deus. Tá? O Senhor da tua vocação não é o superior é meio, o bispo é meio, o papa é meio, e eu sou meio, os irmãos é meio, todo mundo é meio. Tá? O Senhor da nossa vocação é Deus. Tá? O Senhor, o Deus da nossa vocação é Ele. Tá? É viver profeticamente o primado do absoluto no meio de um mundo que continua a viver a grande idolatria dos grandes deuses falsos. Esse primado do absoluto é a essência da vida religiosa. E é isso que nós viemos buscar o tempo todo. Tá? O tempo todo. Se vamos viver pobreza, obediência e castidade, é para colocar Deus em primeiro lugar. Não é para colocar a pobreza, obediência e castidade no lugar de Deus. São meios. Tá? Se nós fazemos um lexo divina, é meio para chegar no primado absoluto. Se a gente celebra a liturgia, é para ter Deus no nosso centro. Se a gente tem vida em comunidade, é para cada vez mais colocar Deus na nossa vida. Tá? Ou quarta-feira de cinzas, quer dizer,
Esmola, oração, tudo é caminho para chegar até Deus. O jejum, conhecer a si mesmo, a própria limitação, jejum. A própria minha caridade para com o outro, a esmola. E a oração com relação a Deus. E o evangelho vai falar o quê? Não é para aparecer. É para buscar Deus. O que o fariseu hipócrita faz? Ele se coloca no lugar de Deus. Tá? E às vezes a gente quer colocar o sacerdócio no lugar de Deus. O centro não é o sacerdócio. O centro não é a vida religiosa em si. O centro é Deus. Claro? Tá? Os votos foram meios, então, para viver esse primado absoluto. E não o ser da vida consagrada. É caminhos para chegar nisso. Mas eles são os meios e não o fim. O fim é viver o primado absoluto. Ou viver a aliança do batismo de uma forma radical. Então, o que é batismo? Romanos 6. Morrer em Cristo para ressuscitar com Ele. Vós estáis mortos para o mundo. São Paulo vai dizer isso. O que é estar morto para o mundo? Que o óculos que a gente enxerga o mundo é o óculos da transitoriedade. Você enxerga o mundo sempre assim. Conforme a 1 João. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Então, mortos para o mundo, e o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo, é o quê? O óculos com que a gente enxerga é o óculos da transitoriedade. A única coisa que eu vejo como essencial é o primado do absoluto. Deus é o primeiro na minha vida. E Ele é o único absoluto. Tudo é transitório. Tudo é limitação. Tá? Então, qual é o contrário do primado absoluto? A idolatria. A idolatria. E não adianta, gente. Todos nós temos conteúdos idolátricos dentro de nós. Todo mundo tem. Tá? O que é idolatria? Eu pego o ídolo, eu vejo, o ídolo aí quer dizer isso. Eu vejo, eu quero pegar, eu quero segurança. Nós temos que buscar a segurança e ver essa segurança que Deus nos dá no decorrer da nossa vida. É fácil? Não, mas aqui tem que ser uma escola disso. Ficou claro, gente? Então, resumindo, não é a estrutura, não são os votos, tudo isso são meios para a busca do absoluto, que é a vivência radical da aliança batismal. Eu quero viver de tal modo que eu seja um santo vivendo a graça batismal. Isso é vida religiosa. Isso é vida religiosa. Tá? Isso se contrapõe ao sacerdócio? Não, é a aliança plena. Tanto que vai dizer que vida religiosa é participar das graças que a hierarquia tem. E aí até a... E o que é? É ser totalmente de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou dele. Tá? E aí eu sei que ele vai cuidar de mim, que ele vai me conduzir e que ele vai me levar ao melhor lugar. É isso que moveu a vida dos santos. Né? Tá? Por isso, durante o ano é bom ver a história de santos, aquela coisa toda, porque nós vamos vendo o itinerário que eles fizeram. E quantos santos e santas religiosas não existiram. Por quê? Porque eles chegaram nisso. E quantos não existiram? Por quê? Porque viveram só na aparência, no vazio. Santa Teresa, ela demorou quase 20 anos, ela fala da conversão, né? Que é o processo lá de quando ela contempla o Cristo padecendo, né? E aí ela muda radicalmente a vida dela. E ela fala que ela acreditou no demônio. Por que o demônio falava no ouvido dela? Por que você tem que ser mais do que as outras? Seja como as outras. Viva. Simplesmente. Faça as suas obrigações, faça isso, faça aquilo. E pronto. Seja como as outras. Tá?
falar o quê? Eu acreditei. Então é aquela vida que antigamente tem aquele nome chamado tibieza. Morno. Tibieza vem de tépido, que é morno. Eu vivo, vou levando a vida. Né? Ou deixa a vida me levar. Tá? Isso não. Tá? Então eu tenho que aproveitar as circunstâncias para sempre mergulhar mais no conhecimento aí bíblico, né? Dessa relação com Deus. Alguma pergunta? Em relação ao batismo do Espírito Santo, a gente vê assim que, infelizmente, muitas congregações, institutos, perderam essa vontade de ser santo. Sim. E isso que traz também o batismo do Espírito Santo, essa vontade de ser santo. Então, entra aqui, mas por isso que o autor começa com o primado do absoluto. O que é? Porque perde? Porque coloca a vida no fazer e não no ser. Ser é santo. Tá? E o que o batismo no Espírito Santo é? Nada mais é do que viver plenamente a graça batismal, não é? E essa é a vida religiosa. Tá? Então você aposta no externo e não no interno. É esse o neopelagianismo que o Papa tanto fala. A pessoa não acredita mais na graça de Deus hoje. E uma das alcunhas dos nossos nomes é ser servo da graça. Nós somos servos desse processo da graça de Deus. Porque isso é viver o louvor de Deus. Você fala que, infelizmente, né, a gente vê na culturação, as pessoas acham que batismo é cantar alto, gritar alto, pular, Sim. E não viver mesmo, né? Sim. E isso aí é uma coisa que todo católico... Mas hoje, até no módulo básico da renovação, vem trazer direitinho que é exatamente ser santo. O que é ser santo? É rezar, estar unido a Deus para a prática das virtudes. Temos uma alma imortal que vivendo em nós, vivemos nessa terra para ter atos de santidade até chegar o dia que Deus nos chama para viver eternamente com Ele. Essa é a nossa vida. Certo? E isso tudo quem nos dá é a graça. Fora isso, não é cristão. Tá? É simples. É nós que ficamos inventando história. Amém? Então vamos em pé, agradecer a Deus. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do